Aqui estamos nós novamente com mais um podcast sobre o mercado imobiliário. A gente gosta sempre de trazer informações bem pertinentes para vocês. Eu sou a Fábio, como todos já me conhecem, aqui do meu lado, o Thiago Zorzan. Trouxemos hoje uma pessoa que eu tenho uma grande consideração, além de ser amiga, ela é uma parceira de negócios, a Silvana da Construtora Multi. Queira se apresentar, Silvana, por favor. Boa tarde. Muito obrigada, primeiramente, por ter nos convidado para estar aqui. Eu falo nos convidado porque eu sei que eu estou representando aqui a construtora. Então, é um prazer estar aqui, poder esclarecer, tirar dúvidas, ajudar vocês, contribuir com um pouco de informação sobre o mercado. É isso, pode perguntar. A gente gosta de fazer bastante pesquisas antes. E a gente fez que, ultimamente, nos últimos 12 meses, o mercado imobiliário cresceu em torno de 23%. A gente sabe que a Multi, me corrija se eu estiver errada, já está no mercado há 10 anos. 10 anos. Tu consegues dar uma passada do que a Multi já construiu, de o que ela já entregou, quantas unidades a gente teve aí nesse período? Bom, a Multi, ela, sim, já fez 10 anos. Esse ano ela já vai completar 11 anos, E ela tem hoje 6 empreendimentos entregues, Eu assumi a gerência e o marketing da Multi em 2023. Então, a Multi tinha uma geração antes e agora ela tem uma nova geração, mas a construtora mesmo viu que existia uma necessidade de melhorias, como qualquer empresa. Chega num determinado momento que ela sabe que precisa melhorar e a Multi entendeu isso e aí ela fez essa contratação, onde eu trouxe para eles um reposicionamento de marca que eles super aceitaram. Eu acho que esse mérito é tanto... tem gente que fala assim, mas depois da tua entrada... Não, é desde sempre, porque eles sempre estão tentando acertar e eles nunca desistiram, Então, eles sempre foram muito abertos a tudo que foi ofertado a eles. Então, a gente fez grandes mudanças, inclusive os empreendimentos do Maggiore e do Paradiso sofreram grandes alterações de melhoria, no meio do processo do empreendimento, da construção dele, para fazer uma entrega infinitamente superior ao que foi colocado lá no memorial descritivo. Então, e aí depois a gente começou com essa nova leva, onde o Vivar foi o primeiro empreendimento que já saiu do chão com um novo reposicionamento de marca. E aí foi um sucesso, O Vivar a gente vendeu lá em 15 dias, todo o prédio, são 48 unidades. E não esquecendo principalmente dos corretores que nunca esqueceram da Multi, não deixaram de acreditar, nunca. E hoje estão podendo desfrutar desse novo momento da construtora também. O que a gente, como corretora, a gente começa a falar para os clientes? Vai ter um lançamento e eles não acreditam. Sim. Quando o lançamento vem, a Silvana está aqui justamente para explicar isso, foi feito o lançamento do Quartier e as vendas encerraram em quanto tempo? Bom, as reservas elas aconteceram exatamente em 27 minutos. E nós estamos falando de uma quantidade de quantas? São 108 unidades. Em 27 minutos. Isso, são reservadas. Exatamente. Claro que ali dentro tinham mais ou menos 12 unidades, se eu não me engano, que eram dos permutantes, que eram das famílias ali. E aí a gente tem que considerar ali umas 90 e poucas unidades que foram para os corretores. Queria colocar uma pergunta que ela é bem pertinente nesse momento. O que faz a Multi ter esse excelente sucesso, com tamanha agilidade e rapidez, de que assim que ele é lançado, ele é anunciado através das imobiliárias, dos corretores parceiros, ser tão rápido essas reservas? Vou contar a minha estratégia comercial. E aí, Bom, existe uma estratégia comercial e marketing para que isso aconteça. Sim. Mas o princípio de tudo é a credibilidade da Multi. Então, é a evolução dos empreendimentos, o fato de ela sempre ter entregue todos os empreendimentos 100% na data contratual. Isso é um fator importante. A gente sabe que tem muitas construtoras, mas nem todas conseguem entregar ela pontualmente. A Multi também tem a questão do patrimônio de afetação. Então, o que se recebe no Living não vai para o Paradiso, o que recebe no Paradiso não vai para o Quartier. Então, a gente tem uma saúde financeira
altamente saudável. Extremamente organizado. Muito organizados. A gente, inclusive, ganhou 10 com estrelinha da contabilidade no final do ano passado. Então, isso já é um fator muito importante. E depois vem o marketing. Então, eu tenho uma visão de que a gente tem que abrir para todos igualmente. E quando eu faço isso, eu faço o corretor sentir mais confiança na gente. Então, essa é a primeira estratégia. Segundo, a gente não dá informação privilegiada. E isso vai gerar uma ansiedade, tanto no corretor de imóveis, quanto no cliente. Com certeza. E a gente também tem uma linguagem de muito respeito, que é fale com o seu corretor de confiança. Eu acredito que a Multi não é melhor do que ninguém, mas eu acredito que nós somos um dos pouquíssimos que tem essa linguagem, né? Fale com o seu corretor de confiança. Então, o que acontece? Quando eu falo isso, o corretor ele se sente seguro de ele também fazer o vídeo para divulgar o meu produto. Ou seja, eu tenho mais pessoas confiando no meu trabalho, mais pessoas divulgando o meu produto, mais pessoas proliferando o meu nome. Sim. Né? E a outra questão que entra dentro dessa questão de velocidade de vendas, enfim, é que a Multi ela é muito específica quando ela escolhe o terreno. Então, esse terreno do Quartier, ele praticamente caiu no nosso colo. E apesar de a gente não querer mais, não ter, na verdade, essa vontade de estar construindo em todos os bairros da cidade, todos, né, e focar apenas em algum, o Quartier ele foi escolhido por conta da estratégia da rua, que é uma rua muito famosa. Localização excelente. Localização excelente. Então, a gente entendeu que conseguiríamos fazer um preço bem atrativo para aquela região. E como nós tínhamos muitos apartamentos e os permutantes aceitaram fazer apartamentos menores, a gente conseguiu colocar um valor bem competitivo. Eu chamo que é um valor competitivo. Então, a gente tem a qualidade da Multi, a credibilidade da Multi, o fator do acabamento ter melhorado após o reposicionamento de marca. E aí a gente tem uma nova geração de corretores. Sim. Porque a gente tem hoje, cadastrado no nosso novo CRM, 500 corretores. Nós temos 213 corretores que foram no evento e nós tínhamos 90 unidades. Não tem como ser diferente. Muito importante que você trouxe. A gente está vivendo numa era da IA, inteligência artificial, Exato. né? Como que está sendo essa aceitação da Multi ter apresentado no último lançamento? Sim. O CRM, para que as imobiliárias e os corretores consigam trabalhar dentro dessa premissa, né, de confiabilidade, de transparência. Sim. Com isso que ele colocou, a gente pode fazer o comparativo do Vivá, que também foi um sucesso de vendas junto com o Quartier. A diferença foi que a gente brinca, no Vivá foi papel e já no Quartier já foi o CRM direto. Exatamente. Tipo assim, o que muda é a organização. Porque quando foi contratado, quando o nosso diretor Paulo veio com esse CRM, né, indicado das pesquisas dele, eu mesma tive muita resistência. Por quê? Porque eu também já não sou uma jovenzinha. E, né, tecnologia, apesar de eu me dar muito bem com o Instagram, mas, assim, são coisas que novas que te deixam um pouco apreensivas, né? E aí tu começa a ficar com aquele medo, né? Tá, mas aí vai acontecer isso, eu vou perder o contato com o corretor e a minha venda acontece porque eu tenho aquele relacionamento com o corretor, será que não vai ficar muito frio? Tu faz várias perguntas. E uma das coisas, olha que interessante, eu não conseguia me adaptar com o CV nos 3 meses que a gente teve de treinamento. E a gente tinha treinamentos que a gente ficava fechado, tipo assim, sem telefone, sem nada, só aprendendo aquilo ali. E aí, olha que coisa interessante. Ele não funcionava comigo. E aí, num certo momento, a gente foi fazer esse treinamento coletivamente. Mais pessoas dentro de uma sala. E aí, graças a Deus, a gente descobriu que o meu problema era que eu usava o Safari. Olha isso. Então, ele não funcionava comigo porque eu usava o Safari. O meu delay era muito longo. Tudo era. E ali, naquele momento, olha como mexe com a emoção da gente. Eu achava, nossa, eu tô com mais de 45 anos, eu tô ultrapassada, daqui a pouco chega um jovenzinho querendo ser gerente e vai pegar o meu lugar. Olha como mexeu com a nossa cabeça, né? Antes de tudo isso acontecer, olha quanta coisa teve que ser administrado, inclusive o nosso emocional. Com certeza. E aí, quando a gente lançou, aí a gente teve ali, a gente trabalhou assim, 5 vezes mais.
por conta do lançamento do empreendimento mais o CV. Então, muitos corretores com dificuldade. Mas a gente teve muitos corretores que nos surpreenderam muito. Por quê? São corretores que dizem, mas esse CRM aqui tem outra construtora, eu vou treinar aqui. Então, o que ele fazia? Ele treinava em outros CRMs para estar pronto na hora de fazer a reserva dele. Já cabe uma dica aqui, corretores imobiliários se assim, atualizem. Tem uns assim, que a gente tem que tirar o chapéu, assim, porque assim, eles tiraram aquele sentimento que a gente tinha de culpa, sabe? Porque eles foram muito assertivos e felizes com o que aconteceu, porque sim, é uma adrenalina. Eu acompanhei, eu acho que 3 ou 4 corretores, 5 no máximo, a fazer, e eu vi o quanto é estressante. É de fato estressante, mas se tu estiver preparado como qualquer coisa na vida, tu vai estar. E assim, a tendência é que as construtoras comecem a usar CRM por conta da organização. Veja bem, ali no CRM eu tenho o valor de custo de obra, o valor de custo que eu tive para fazer o marketing, para fazer o pagamento do corretor de imóveis, se o cliente está pagando, se o cliente está acessando o CV, se o corretor está ali. Tu entende? Tipo, se a Fabiana coloca o CPF da cliente ali ou o e-mail, o Thiago já não consegue cadastrar. Então, existe uma organização por trás disso. O CRM também é para o cliente. Antes, o cliente, quando queria o extrato dele, ele ligava para a Fabiana e a Fabiana me ligava e dizia, Fábio, eu não posso, porque isso é sigilo, é um documento do cliente. Você tem que pedir para o seu cliente entrar em contato com a Multi. Então, se hoje a Fábio precisar desse extrato, ela pode pedir para o cliente baixar no aplicativo dele. Aqui na palma da mão dele. Eu quero a planta de não sei o quê, a minha arquiteta pediu a planta. Vai estar dentro do aplicativo dele. Tu entende que a tendência é que as pessoas tenham as coisas mais na palma da mão, assim como o banco. Hoje tu paga o boleto através do teu aplicativo, tu faz solicitação de empréstimo pelo teu aplicativo, tu faz simulação de financiamento pelo teu aplicativo. Então, a tendência é que o mercado também fique mais tecnológico, para trazer mais velocidade, mais organização e, bom, tudo que a gente viu o que aconteceu, né? E um ponto importante é que a Multi, vocês deram vários treinamentos. Sim. Vocês fizeram coisas online e eu pegava todos os corretores, vamos sentar e vamos treinar juntos. Porque a dificuldade de às vezes o outro já tinha entendido e assim a gente foi pegando o jeito e pra gente ficou muito fácil. Eu vou te dizer assim, eu digo que eu e a Pilar estamos de nota 10, só 9,5. Só não dou meio porque eu ainda me importo muito com a opinião das pessoas. Então, eu sei que muitas pessoas ficaram tristes. Muitos clientes, inclusive, mandaram mensagem para os corretores dizendo, porque te enganaram, já tinham vendido tudo, foi só uma encenação e tal. E, então, assim, eu fico triste pelos corretores, fico triste por quem ficou chateado com a gente, né? Porque, assim, como eu falei, eu só não posto vídeo onde está lá eu, Felipe, Gabriel e Paulo surpresos com a velocidade em que a tabela foi mudando de cor, porque a gente não tem essa coisa da ostentação. Sim. Mas o negócio é baixar a cabeça e trabalhar. Nós, do lado de cá, a gente pode falar com toda a tranquilidade. Não houve favorecimento, nem para corretor, nem para imobiliária, nada. Eu peguei a equipe, a gente tínhamos 2 clientes em potencial que queriam comprar e, literalmente, a gente pegou a equipe e falou, quem que vai ficar tentando as unidades? Ficou eu e o Herbert, literalmente, com o note aberto e tentando. Obviamente, tentamos o 5º andar, não deu, fomos até que a gente conseguiu uma unidade. Então, não teve favorecimento. Era realmente quem sabia utilizar o sistema e estava com o cliente já, como você mesmo falou, pré-cadastrado, tudo certinho lá no sistema. Porque, assim, eu tenho muito, assim, orgulho de dizer que nós fomos a construtora que mais deu treinamento para os corretores. Sim. A gente fez 2 lives um dia antes a gente participou do treinamento. De todas. A gente fez 2 lives, uma de manhã e uma tarde. A gente fez vários videozinhos ensinando passo a passo de cada etapa e a gente enviava para todos os corretores, publicava no Instagram. Então, assim, a gente sempre fala, sigam a Multi no Instagram. Porque eu acho que nós somos a que mais
tem uma linguagem para o corretor de imóveis. A gente avisa tudo por ali, a gente anuncia tudo por ali, a gente faz spoiler por ali. Claro, também tem os grupos das imobiliárias, né? E aí a gente acaba antecipando muita coisa e as pessoas ficam bem atualizadas. E a outra coisa que eu queria falar aqui é que, assim, alguns corretores, como a própria Habitare, né? A imobiliária Habitare, a imobiliária DMD, Denis, que tem uma imobiliária em Cordeiros, todos vocês receberam um pequeno resumo. 2 torres localizadas na rua Pedro Rangel, apartamentos aproximadamente de 56 metros quadrados, 62 metros quadrados. Aí o valor de metro quadrado, mais ou menos 8.800. Essa informação a gente fez um copia e cole para todo mundo que nos pediu. Uhum. Sim. Quem foi Parceiros, ali de fato, e que se manifestou e pediu, a gente deu. Só que tem corretor que vê aquilo ali como, tipo assim, poxa, tá me negando informação. Uhum. E tem outros que fazem do limão uma limonada. Sim. E o que aconteceu? Teve corretor que tentou levantar drone lá. A gente descobriu, inclusive, que não subia drone lá por conta de corretor que foi fazer imagem lá na frente. Então, assim, teve corretor que pegou informação que tinha e gerou dentro do cliente a curiosidade, a escassez. Né? A Fábio foi fazer lá um vídeo dentro de um apartamento para venda, aproveitou que estava lá e já fez uma chamada. Então, a gente vê que tem muito corretor que ele não esmurece. Uhum. Ele vai para frente, ele é criativo. Proatividade. Sim. Ele é proativo, sabe? Então, eu creio assim, que quem é proativo, quem não esmurece, quem se ocupa com... Eu sempre falo assim, que quando eu oro, eu peço para Deus assim, me dá estratégia. É só isso que eu preciso. Sim. Eu agradeço pela minha saúde e peço estratégia. É o que tu precisa. Sim. Eu falo que quando a gente aguça a curiosidade no cliente, ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Se você tem algumas informações pertinentes e tu consegue passar isso para o cliente, vai atiçar uma curiosidade boa. Sim. Mas às vezes a gente acaba atrapalhando e fazendo errado. A gente lançou, quando tu passou que ia ter o lançamento, a gente já fez o primeiro vídeo em dezembro. Foi o nosso primeiro vídeo. E em dezembro a gente já tinha uma lista de clientes, literalmente, já com interesse, né? Porque gerou aquela curiosidade. O que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo, muitos outros corretores começaram a lançar e, obviamente, que esses clientes acabaram, né, um pouco se diluindo, se dispersando. Mas teve 2 que ficavam o tempo todo. Tá, você tem mais novidade? Você não tem uma fotinho? Você não... Então, aquele interesse que a gente consegue despertar, que a construtora deixa a gente passando aos pouquinhos, aquilo vai deixando o cliente cada vez mais ansioso. Só que tem cliente que não acredita, que não confia quando a gente fala, olha... É 48 horas, você tem que me passar a documentação, senão a tua reserva literalmente cai. Esse é um ponto crucial. É. O corretor imobiliário ele sofre muito com essa situação. Porque o cliente não acredita na gente. Então, agora, você aqui como construtor, eu quero que você passe essa credibilidade que quando a gente fala, realmente é verdade. Quando vocês dão ali o prazo de 48 horas para a gente colocar a documentação no sistema e ter o contrato pronto, é nessa rapidez, vamos dizer, que flui, não é? Sim. E só que eu também posso dizer que é totalmente compreensível o cliente de Itajaí não ter essa percepção. Sim. Por quê? Esse tipo de velocidade em vendas, a gente vê muito em Pissarras, Penha, a gente vê isso em Porto Belo. Aqui, Itajaí, Balneário Camboriú, eu não lembro de ter, talvez tenha, mas eu não lembro de ter uma velocidade tão grande em reservas. Mas nessas cidades, como construtoras como a Santé, Viva Parque, que já trabalham com essa dinâmica, tem outras que, inclusive, são amigos do Felipe pessoais, em outros estados, assim, tem essa metodologia de vendas. Tá? E foi uma das coisas que atraiu o Paulo na hora da contratação do CRM. Tá? Nós, como eu falei, a gente não tinha essa expectativa. A gente achou que a gente ia vender assim, em uma semana, um pouco mais um pouco mais rápido do que o Vivá. Mas, assim, precificado corretamente. Ele foi precificado. Isso é o mais importante. Ele foi precificado corretamente, né? Depois, padrão de acabamento, tudo que a gente oferece,
né? E a gente sempre dá a cara ali na frente, nas redes sociais, no pós-venda. A gente está disposto a ouvir. A gente ouve muitos corretores de imóveis. No que acertamos, no que erramos, a gente está sempre ouvindo. Então, o corretor acaba também, né? Vocês mesmos trazem o cliente para a gente. Né? Vocês são o ponto alto do nosso comercial. Né? A gente faz a nossa parte, mas se vocês não for com a nossa cara, também não acontece. Eu falo que tem que dar o match, né? Não, Isso. Tem construtoras que a gente acaba, não que a gente não trabalhe, mas parece que não tem aquele cuidado com o corretor, aquele cuidado de passar uma tabela, aquele cuidado... Porque tem hora que Silvana, preciso urgente, tem alguma unidade? Tu tem que responder, senão eu vou ficar ali quanto tempo esperando com um cliente na frente? Exatamente. Então, a gente precisa ter uma via de mão dupla, né? Sim. Não pode ser uma via de mão única, só eu levar e vocês nunca terem algo. Apesar de toda a tecnologia, né, que é trazida, acho que o atendimento humanizado ele se faz tão importante quanto. Isso a gente percebe nítido com a tua vinda da Multi, né? Sim. No Instagram ali, ele viralizou aquelas comemorações, ou seja, vocês realmente abraçam. Sim. Não só os corretores da imobiliária, mas também o cliente. Isso é muito bacana de ver. E uma outra coisa, você falou ali referente ao preço, à localização, você está super certa quanto a isso, mas a Multi também ela vem com a entrada, querendo ou não, ali, e o parcelamento que cabe no bolso. Sim. Porque hoje a gente tem ali querendo ou não, vamos colocar que a maioria do pessoal é uma renda de nível médio. Sim. Então, ele não pode comprar um alto padrão, digamos, lá na fazenda ou no centro, sim. mas ele consegue comprar um no São João, como vocês fizeram um lançamento, como o próprio Vivac que foi na Vila Operária e que veio com um preço muito acessível. E um entendeu? produto de acabamento excelente, não deixa nada a desejar. E sem contar o Living. Eu fiz venda do Living também, e o Living, quando foi lançado com um preço super atraente. Então, e são bairros que o pessoal quer morar, o pessoal quer estar. Porque hoje em dia, quem compra o imóvel? O pessoal começava comprando lá atrás, nos bairros mais afastados, e o pessoal vai querendo migrar. Então, o pessoal que estava, vamos colocar lá nos Pinheiros, hoje já quer vir para o São Vicente, quer vir para o São João, quer vir para a Vila. Exatamente. Então, a gente não pode esquecer que esse pessoal vai fazer o upgrade e ele não pode ir já direto para Beira Rio. Exatamente. Falando nisso, vamos aproveitar, né? Vai que ela tem algum spoiler do próximo lançamento aí, vai que ela queira falar alguma coisa, a gente já dá uma pincelada. Não, vamos deixar isso para depois. Voltando no assunto, eu acho que é bem importante o que a construtora faz junto com nós, né, com nós corretores, mas eu penso que a construtora ela tem que ter conceito, ela tem que ter toda uma parte por trás. Sim. A gente tem aí hoje vários lançamentos na cidade que a gente sabe que tem atraso, a gente sabe que tem vários tipos de problema e como você mesmo falou, a Multi sempre acaba entregando antes, né? Sim. Em questão da obra do Quartier, vamos voltar a falar do Quartier. Quando que inicia as obras e qual vai ser a finalização? As obras iniciam em setembro de 2025, próximo, né? E a entrega é em outubro de 2028. Sim. Então, isso mostra a transparência que a construtora tem. Mesmo sendo 2 torres, tendo uma área de lazer totalmente diferenciada, não vai passar do prazo. Não. A gente, inclusive, já faz, eu acho que uns 3 ou 4 meses que já contratamos engenheiros. Eles já estão dentro das nossas obras, aprendendo com os nossos engenheiros que já estão a longo prazo com a gente, para que eles já possam também assumir as obras. Agora vamos tentar tirar mais alguma informação, né? Porque a gente sabe que vem coisa boa por aí. Eu sei que tu não vai poder falar muito pra gente, mas a gente gostaria de saber o que mais a Multi vai lançar. Vai continuar nos bairros? Vai mais para centro? O que vem de novidade aí da Multi para nós corretores? A gente tem, esse ano, nós temos mais um lançamento para o segundo semestre. Mas não vou contar onde fica. Brincadeira, no bairro Fazenda. Fazendinha. Sim. A gente vai ter ali um lançamento de loft, 2 suítes, uma suíte mais um. Depois a gente vai ter em Cabeçudas, que é o nosso primeiro apartamento de altíssimo padrão, aí na praia mesmo. Então, a gente vai ter ali em Cabeçudas. A gente pretende, assim, hoje na agenda está para lançamento novembro, dezembro. Todos esse ano. Mas é uma agenda inicial, né? E ano que vem, hoje eu peguei o meu diretor no pulo, assim. Eu falei, e ano que vem, nós vamos fazer o quê, né? Então, assim, eles, essa semana, eles fecharam mais 2 terrenos. Um no centro e outro na Vila Operária. E nós temos mais um em Cabeçudas. E
Bom, esses são o que eu sei, assim. Mas não existe uma previsão de lançamento para o próximo ano, tá? A gente não tem como prometer nada, assim. O que eu sei é que o da Fazendinha vai ser lançado no segundo semestre. Esse é um momento muito especial que a gente não pode deixar de falar. Clientes. Por favor. Quando as imobiliárias e o corretor te apresentarem essas novidades, deem atenção. Acreditem. Né? Porque senão, acreditem, porque senão vai acontecer igual aconteceu com o Quartier. Enquanto alguns estão pensando se deve ou não comprar, a maioria está aproveitando a oportunidade, lucrando e lucrando alto. Seja para morar, seja para converter depois em lucratividade de venda, transformar em carteira de locação, né, que vem crescendo muito aqui, procurando na nossa região. Santa Catarina teve 118 mil unidades lançadas entre 2021 e 2024. Aí eu te pergunto, né? A maioria dessas, lógico, foi comprado para revenda, mas muito foram realmente para renda passiva ou para moradia. Aí a gente vê que só a Multi aí colocou o quê? Umas quase 200 unidades só esse ano? Vai ser. Vai ser, né? Vai ser, isso. Porque vai ser. Olha quantos lançamentos, quantos já tivemos. Tivemos o Vivá no finalzinho do ano passado, o Quartier esse ano, e temos mais 2 vindo por aí. Exatamente. Aí eu te pergunto, né? A gente sempre escuta aquilo. Mas será que lá na frente não vai dar uma bolha? A gente não vai ter muita unidade? O que a construtora... Porque a construtora com certeza faz análise, faz estudos, tudo para saber. O que a construtora hoje tem em mente? O que a gente pensa, né, conforme o que o construtora faz? Porque nós, corretores, vamos no que vocês fazem. Vocês estão lançando, a gente está indo. O Loft realmente ele vem com algo, com uma pegada mais forte ou vai ser só uma de passagem? Olha, nós colocamos 2 prumadas, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja errada aqui, mas eu acredito que são 2 prumadas de loft, não são muitos lofts, mas são lofts generosos, tá? As pessoas falam, né? Será que não vai dar bolha? Pois é, mas a cidade não para de crescer. Não para de crescer. Né? A demanda é muito alta. Ontem, uma cliente veio me pedir uma indicação de pedreiro. O pai dela comprou um Paradiso. Aí ela falou assim, Silvana, eu tô louca para ir morar... Ela é de São Paulo. Tô louca para ir morar aí. E a gente está vendo um apartamento, tal, e ali do lado de vocês, inclusive do nosso concorrente, né? E aí leva 3 anos. A gente está bem ansioso para ir morar aí. Eu disse assim, nossa, tu vai amar, porque a diferença de segurança que a gente tem em Santa Catarina, em Itajaí, Santa Catarina, enfim, né? Para São Paulo é gritante. Ou seja, ela já está trabalhando e comprando para vir morar daqui 3 anos. Entende? Então, voltando lá ao que eu falei, enquanto a gente está aqui conversando, alguém está começando o namoro. Alguém está começando a pensar que faculdade que eu vou fazer. Então, a cidade, ela continua crescendo. E ela ainda tem muito lugar para crescer. Ela ainda tem muitas casas para serem permutadas, né? Então, enquanto essas pessoas estiverem vindo morar aqui por qualidade de vida, as construtoras vão continuar. E teve um corretor que foi fazer uma permuta lá com a gente, que ele falou, o que está vindo de construtora para Itajaí? Muitas. Mas por que elas estão vindo? Porque a cidade está em expansão. Mas isso a gente, como corretor, fica um pouco com o pé atrás. Porque eu particularmente, eu gosto de vender de construtora que eu conheço. Sim. Eu não trabalho com qualquer construtora. Aí para falar, Fabiana, você é nojenta. Não é. É porque realmente eu tenho que passar confiança para o meu cliente. É que você, querendo ou não, é sócia desse empreendimento, né? Você é 5% sócia desse apartamento que você vendeu. Pode comprar de novo, pode indicar outros compradores. O corretor, ele responde junto, né? Sim, com então, certeza. assim, não tem como não responder, né? Então, a Multi, como eu falei, ela tem um patrimônio de afetação. Uma das coisas que eu sempre falo para o cliente, independente de onde você vai comprar conosco ou outra construtora, uma das maiores garantias que ela tem é se a construtora está fazendo com o banco. Porque se a construtora quebrar, o banco honra o empreendimento conforme está no memorial descritivo. Agora eu quero falar uma coisa que é bem legal da gente falar, porque quando a gente fala para o cliente assim, tu está comprando, vamos colocar ali a unidade mais em conta do Quartier, que foi 485 ou 466? 466. 466. Então vamos colocar lá. Vamos fazer de conta que o Quartier, a unidade mais barata, foi 466, foi vendido. Aí a gente fala assim para o cliente, você vai comprar essa unidade a 466 e daqui 3 anos, depois que a obra ficar pronta, vai estar valendo assim, no mínimo 650. O corretor
sabe disso, porque a gente faz contas, mas o cliente não acredita. Estatisticamente, né? A gente tem toda uma métrica histórica para... Então, agora a gente está com alguém da construtora. Não precisa nem falar do quartier, vamos falar do living. Tu lembra do preço da tabela 0 do living e qual foi a última unidade vendida do living? Quanto que já deu de valorização para a gente poder colocar isso na mesa? Bom, assim, na verdade, depende muito da precificação de cada prumada. Né? E quando eu falo isso, existe uma diferença. Quando a construtora vai fazer ali a tabela de preço, a tabela de preço, só para vocês terem ideia, do quartier, a gente fez 3 reuniões com o comercial e a direção e 2 reuniões só da direção. Porque eu era teimosa de querer baixar o preço. Então, foi feito mais ou menos umas 5 reuniões para a tabela de preço. Porque é muito complexo fazer a tabela de preço. Sim. Né? Existe um valor, que existe uma expectativa de valor de VGV total desse empreendimento e existe a separação de valores. E aí é onde te falo. A unidade 466, ela é o primeiro andar, no andar do lazer, não tem sol, pouca ventilação, por isso que ela é mais barata. Tudo que é mais barato, ele tem várias renúncias, digamos assim, né? Então, quanto mais barato você quer, várias coisas você vai estar renunciando. Posição solar, altura, visibilidade, o frescor do apartamento, enfim, todas essas coisas. Então, os apartamentos de frente, eles sempre têm um valor agregado. Os apartamentos de fundo, os apartamentos com sol da manhã sempre têm um valor agregado, porque é a preferência de todo mundo. Existe aqueles que gostam do sol da tarde, mas a maioria gosta do sol da manhã. Então, existe a diferença entre andares, por exemplo, do quartier, a 5 mil por andar. Né? Então, eu falava para o corretor, olha, escolhe a prumada que o cliente gostou, vê qual é a planta que ele gostou e escolhe aquela prumada. Faz simulação em 4 unidades. Sim. Porque se não der um andar, tu vai pegar outro. Se não der um, tu pega outro. Né? Então, na verdade, existe toda essa diversidade de valores. Quando que não existe essa diversidade de valores? Na locação. Sim. Então, o investidor, a gente aconselha que o investidor mais conservador, que é aquele investidor que compra o apartamento para locação. Esse é o mais, assim, é o típico conservador que existe no mercado. O que a gente aconselha a ele? Que ele pegue a unidade mais barata, não precisa se apegar a sol, a andar, a muita coisa. Por quê? O mesmo, tu vai olhar para aquele apartamento lá, quando ele estiver pronto, né? Aí tem apartamento para alugar lá. O do 1003, ele vai cobrar R$ 2.500 para o apartamento sem suíte. O do 203 vai cobrar os mesmos R$ 2.000, R$ 2.500. Não muda a locação. Só que quando tu compra um apartamento mais barato, tu acaba rentabilizando mais, porque tu ganha o mesmo valor, só que o cara lá de cima, ele ganhou mais. Perfeito. Quando que muda esse valor da locação? Quando ele põe imóveis. Eu mobiliar todo o apartamento. Beleza, mas tu também está pagando o preço de mobiliar todo o apartamento. E a pessoa destruir os teus móveis. O teu retorno vai ser muito mais demorado. O teu retorno não vai ser mais demorado. Se você colocar só o que a gente fala que é o básico, né? Cozinha e banheiro box, louça de banheiro e box, você vai ter muito mais rentabilidade se você comprar um andar mais baixo e mais barato do que se você comprar lá em cima. Esse é o investidor assim que a gente fala. Então, assim, para a compra, depende muito qual é o fim da tua compra. Qual é o fim que eu estou comprando essa compra? Estou comprando para alugar. Não compra a unidade mais cara. Sim. Nem que tenha a vista mais bonita. Você não vai morar lá. E a pessoa que aluga, ela tem a escassez da locação Itajaí. Ela tem que pegar o que tem, muitas vezes. Né? Às vezes ela só quer morar no quartier, por exemplo. Né? Então, não importa o apartamento. Eu quero estar lá. Exatamente. Então, a gente pede para esse investidor de locação que ele escolha a unidade mais barata. E aí ele vai pagar o mínimo, que é 35% até as chaves. Depois ele faz um financiamento com o valor do aluguel. Ele paga parte do financiamento dele ou o total do financiamento dele. Enfim, ele está aumentando o patrimônio dele, mas quem está pagando para ele
é o inquilino. Eu costumo usar a frase, né? O proprietário ou o investidor um dia vai agradecer o financiamento que o inquilino pagou. Porque, na verdade, foi o inquilino que pagou o financiamento para ele, né? E sem contar que tem a valorização da tabela zero, vamos colocar assim, para o preço final. Sim. Então, se a gente pegar Vamos pegar um exemplo de um... Vou falar do Vivá, então. Então, falamos do Vivá, Vivá. a gente tem ali unidades que foram vendidas a 578 por aí. E tem gente anunciando por 705. Isso faz menos de um ano. Menos de um ano. Olha o tanto. Sim. Menos de um ano. Talvez a pessoa não venda. Por quê? Porque ele ainda não está pronto e quem tem que comprar esse apartamento tem que fazer um aporte maior, tem que desembolsar um valor maior. Mas lá na frente, quando chegar no momento do financiamento, a pessoa vai ter o dinheiro para dar de entrada e ela vai ter o dinheiro para financiar. Vai ter o crédito para financiar. Né? Mas já foi uma valorização enorme. Isso que a gente fala, quando a gente fala para o cliente que além da valorização que ele vai ter com a renda passiva, que é o aluguel, caso ele compre literalmente para colocar para locação, a gente tem que falar da valorização de quando o imóvel está na planta. Valorizando. Sim, o imóvel valoriza sempre. Então, o valor da planta que ele comprou há 2 anos atrás não vai ser o mesmo de quando ele for vender. Exato. Ou seja, ele vai ter toda essa valorização. E é isso que às vezes a gente tenta passar para o cliente e o cliente não acredita. Mas esses tempos eu peguei a tabela do Living, justamente porque o cliente entrou em contato comigo, queria alguma coisa. Ele falou, Fabiana, mas na época eu queria comprar o Living de você e acabou que não deu certo, a gente desistiu. Agora a gente está voltando para comprar alguma coisa. Aí eu peguei a tabela zero que eu tinha guardado lá do Living e falei, se você fosse comprar hoje o Living, olha quanto você teria que desembolsar a mais. Então, quando a gente fala para o cliente, né, que seria a valorização que ele vai ter, que a hora dele comprar o imóvel é agora, a gente não está brincando, a gente está falando sério. Na verdade, a hora de comprar o imóvel já foi ontem, porque hoje ele já está valendo mais. Hoje ali o Living, se tu tem que colocar mais ou menos 10 mil metros quadrados, é 700 mil mais ou menos a média. Aí, como eu falei, depende do andar, depende da posição solar. Tu pede 750, tu pede 700. Depende da tua necessidade também de venda. Vários fatores, né? Sim. Mas hoje, o valor ali, mais ou menos, uma média de 700 mil. Mas as pessoas compraram na faixa de 540. Sim, eu acho que a unidade que eu vendi foi 525, se eu não me engano. Imagine, agora isso que nem está pronto. E a gente sabe que quando fica pronto, que o pessoal vê o prédio, eu acho que é a maior... agora eu quero comprar, agora eu quero morar ali. E aí, o que ele poderia ter comprado 525, ele já vai pagar 700 e pouco. Tem, assim, o último ano da entrega é o que mais gera, assim, ansiedade. E já tem corretor lá perguntando, se tiver um living por aí que o pessoal querer vender, tu já avisa pra gente. É assim. Isso nos traz mais uma observação, né? Novamente, enquanto alguns clientes estão sonhando em comprar, esses que continuarem sonhando vai estar pagando o aluguel para alguém que teve a atitude, que teve a coragem ali, abdicou de alguma coisa, né? Para ter esse investimento e ter esse retorno. Então, não perde tempo. Na verdade, o imóvel não espera, né? A oportunidade está ali. Exatamente. O cliente deixou ela passar. O meu filho brinca, né? Ele fala assim, mãe, eu quero comprar um imóvel um dia contigo, né? Mas eu ainda não consegui juntar a entrada. Aí eu peguei e falei para ele, só que quanto mais você tentar juntar, mais a entrada vai aumentar. Exatamente. Então, a hora é a hora que você fala, não, eu quero comprar e tem que ser agora. Exatamente. Então, junta a renda, tu e a tua namorada, e vamos ver o que dá para comprar. Porque, querendo ou não, se eles forem esperar daqui um ano, eles vão juntar, digamos, 10 mil. A entrada já vai estar valendo 15. Então, não valeu a pena. Exatamente. A espera. A hora de comprar é a hora que realmente você está com o dinheiro, né? Então, se a gente sabe que a Multi veio com essa proposta de, vamos colocar assim, né, naquela aguça de deixar todo mundo curioso, e as vendas são feitas literalmente, no caso do Quartier, em 27 minutos. As vendas não, né? As reservas, porque a venda demora um pouquinho mais. Então, o que a gente espera num próximo lançamento, ou o que mesmo do Quartier, assim, o que a construtora traz de bagagem com isso, para que a gente possa, na hora que falar com o cliente, passar para eles, não, a gente não está brincando, a gente realmente sabe que isso daqui para frente virou uma tendência, a Multi trouxe, e vai vir todas as construtoras com essa pegada de fechar, digamos, o empreendimento, a venda do empreendimento em menos de 24 horas. Bom, eu acho que uma das coisas, assim, é gerar... na verdade, assim, o lançamento ele não veio no dia 18, né? No dia 13 que a gente fez, e a abertura dia 18. O lançamento vem de 2 meses de trabalho do marketing, né? Então, junto à credibilidade da construtora, junto ao marketing, a proximidade que a gente tem com os corretores de imóveis, e aí depois a gente faz um lançamento precificado corretamente.
Isso é o ponto mais forte, eu acho, que o cliente tem que ter essa consciência. Por quê? Porque hoje nós temos, sim, muitas construtoras, mas a gente vê que os valores, eles estão, assim, passando um pouco da realidade. Eu estava refletindo com meu marido e pensei assim, amor, tu tem noção que 56 metros quadrados é R$500 mil? Gente, é R$500 mil. É 56 metros quadrados. Sim. É muito dinheiro. Né? Então, e isso foi o preço. Olha só, nós ali dentro tendo essa consciência. Então, por que as outras construtoras não têm essa consciência? Não sei. Estou jogando aqui, não é um momento de julgamento, pelo amor de Deus, não. Assim. Mas, então, assim, como a gente precificou corretamente, e aí já tem um legado, tem tudo isso, acaba que vende muito rápido mesmo. Tem pessoas que ficam na expectativa, né, de vender. Vender muito rápido. Então, assim, a gente tem... O principal é o corretor acreditar na gente. Então, vou dar um exemplo. Hoje, um corretor me falou, Silvana, tem uma unidade que eu estou vendo ali que ela está disponível, tal. Aí ele me fez algumas perguntas. Vocês não vão acreditar. 1h30 depois, a mulher liga lá na Multi, querendo comprar direto. E as perguntas que ela fez foi exatamente as perguntas que ele me fez. E aí eu falei, a senhora está sendo atendida por algum corretor? E ela, sim, X. Eu disse, então a senhora vai continuar falando com esse corretor de imóveis. Imediatamente eu desliguei o telefone e liguei para o corretor. Então, esse relacionamento que a gente tem com o corretor, essa proximidade faz com que o corretor divulgue a nossa marca. Sim. Então, assim, não é só o trabalho da Multi, foram corretores que fizeram a divulgação desse empreendimento com 2 meses, 3 meses de antecedência. Fruto dessa gerando a escassez, gerando sentimento de urgência. Tudo isso aconteceu, né? Então, tem corretores que têm cliente de carteira. Não, vai lá e pega lá o jeito que está na tabela e faz para mim. Dessa forma, né? E a outra coisa que eu acho que é muito importante a gente pontuar é que antes a Multi trabalhava com um pouco mais de 5 imobiliárias. E hoje a gente tem uma vasta carteira de corretores de imóveis. E junto com isso a gente tem corretores de imóveis da Praia Brava e Balneário Camboriú, que tem esse tipo de investidor que não quer nem ver o imóvel. Compra lá e faz para mim do jeito que dá e depois a gente conversa. Às vezes, que é o corretor de Balneário, o cliente de Balneário Camboriú. Ele compra, nem vê. Ele só compra e vende. Compra e vende. Então, hoje, o cliente ele tem que acreditar no corretor de imóveis. Por quê? Porque existe uma concorrência dentro do mercado imobiliário. Antes a Multi não trabalhava com investidores, era gente que comprava final. Sim, cliente final, comprava para morar. E hoje a gente tem aí vários investidores comprando só para rentabilizar. Mas por que está tendo isso? Porque a Multi está acertando na localização, na precificação e no produto de qualidade que entrega. Sim. Então, você está fazendo 3 checks, vamos colocar assim, certeiros, para que a gente, como corretor, possa trazer um investidor e falar assim, ei, aqui tu vai rentabilizar ou no aluguel ou tu vai rentabilizar na hora da valorização pelo preço. Então, assim, o que a Multi está trazendo para o mercado hoje nada mais é do que uma coisa fácil para que a gente possa apresentar para o cliente. Só que o cliente sempre desconfiado fica com aquele pé atrás. Mas aí a gente tem o Vivá, temos o Quartier, temos outros lançamentos que a Multi vai trazer que vai ser vendido muito rápido e onde que a gente vai estar sempre falando para o cliente, tá vendo? A gente estava falando e você não estava acreditando. Vem tomar café que a gente antes dos lançamentos, senão não dá tempo. É que assim, o cliente tem que ver que cada vez mais Itajaí está ficando conhecido, né, em todo o país. Então, cada vez... Aí, o que acontece? Em Balneário, os prédios já saem do chão a 1,5 milhão. Sim. Tu não consegue mais um apartamento de 400, 500 mil, 600 mil em Balneário Camboriú. Então, esse cliente... Que não é pouco. Que não é pouco. É muito dinheiro para tu comprar um apartamento de praia... Para tu comprar um apartamento de investimento, é muito dinheiro, sim. Só que em Balneário tu já não encontra. Praia Brava nem se fala. Então, existe essa demanda de pessoas que querem comprar aqui no litoral, mas que não conseguem atingir Balneário. Então, o que acontece? Ela começa essa valorização, essa busca, ela começa a deslizar para Itajaí. E aí onde as pessoas começam
a vir investir aqui, cada vez mais. Então, a gente sempre fala muito do investidor, né? Que o investidor aproveita a tabela zero, o investidor sempre compra mais barato, mas por que não o consumidor final? O pai de família que está ali querendo comprar algo, um apartamento, fazer um upgrade, o que tu acha sobre isso, Cipri? Então, na verdade, o que acontece? Hoje as pessoas elas têm que se conscientizar, o cliente final daí, a gente falando, tá? Elas têm que se conscientizar que elas concorrem diretamente com o investidor. Sim. Que não mora aqui, que não tem interesse de morar aqui, mas ele sabe que é uma cidade que ele vai ganhar o dinheiro dele, né? Então, antigamente a gente tinha uma versão de Itajaí, onde as pessoas compravam, a gente de Itajaí as pessoas são bairristas, né? Isso. Inclusive, muitas pessoas compraram no Quartier, são pessoas que moram ali, pertinho, e que o sonho deles é, vou comprar para o meu filho, porque eu moro ali e eu quero que meu filho more ali perto. Tá? Então, antigamente, a gente tinha as construtoras, isso eu falo no geral, são bairristas, então elas compravam ali porque estão morando naquela cidade, não tem interesse de sair dessa cidade e tal. Hoje em dia, com a mudança que a Praia Brava proporcionou a Itajaí, os investidores têm um outro olhar. E aí, não só os investidores, os empresários, a qualidade de vida que a gente tem, né? A gente vai aqui, cada esquina tem uma farmácia, cada esquina tem um salão de beleza, cada esquina tem um supermercado. Então, isso que tu não vê em outras cidades, né? Então, o que acontece? O investidor, ele está vindo cada vez mais para cá. Então, hoje, o cliente final concorre também com o investidor. Sim. Se ele... E está tudo bem o cliente final pensar. Afinal, ele está realizando um sonho da família. Vai ter que renunciar a algumas outras coisas para poder adquirir e realizar esse sonho. Mas o investidor... ele é rápido, as coisas acontecem rápido. Então, ele toma decisões rápidas. E aí, o cliente final, ele acaba perdendo a oportunidade porque ele precisou de mais tempo para pensar. Então, cabe ao cliente ter uma conversa com antecipação com o seu corretor de imóveis para perguntar. Eu sempre falo assim, fale com o seu corretor de confiança. Por que ele é de confiança? Porque vocês têm um relacionamento. Essa pessoa está tirando as suas dúvidas. Quando a gente fala de confiança, a gente fala de relacionamento, de proximidade, né? Então, o cliente tem que chamar. Vou chamar, Fábio, vem aqui em casa. Eu preciso saber o que o mercado... Estou pensando em comprar um apartamento, mas assim, o que vai ter aí de lançamento futuro? Que seja em agosto, que seja em dezembro, mas me fala para eu me organizar financeiramente para poder entrar dentro, né, desse mercado. Uma outra coisa que é importante a gente entender é que a gente, quando fala de investidor, a gente não fala só do investidor que paga ali no ato. A gente fala de investidor que paga o mínimo também. Que usa o fluxo da construtora. Também. A gente tem 3 tipos de investidores, que é o que a gente comentou lá fora, né? Tem o investidor conservador, que é o que compra um imóvel para alocação. A gente tem um investidor que veio com a ideia da Praia Brava. Olha só, olha o que a Praia Brava fez. Ela mudou a forma de compra das pessoas, tá? Aí é o investidor que ele vai lá, ele paga o mínimo. Então, ele paga os 35%, ele paga as parcelinhas, tudo certinho. E aí, quando chega no ano da entrega, ele vende esse apartamento. Quem vai comprar esse apartamento vai ter que pagar o que para ele? Vai pagar o valor que ele já pagou para a multi, para a construtora, e mais a valorização total do contrato. Sim. Então, se os 35% dele deu mais ou menos uns 190 mil... a pessoa tem que pagar para ele esses 190 mil, ele investiu 190, mas ele comprou um apartamento de 580. Aí ele vai ter que pagar esses 190 aqui que eu falei, mais a valorização total do contrato, que é sobre 580 mil. Sim. Então, olha só, ele pagou 190 mil, mas ele ganhou a valorização total. E quem assume esse valor de saldo devedor com o CUB é a pessoa que vai comprar o apartamento. Ou seja, ele ganhou de um investimento de 590, mas ele não investiu esse dinheiro. Sim, ele investiu 35%. Então, esse é o investidor que mais acontece hoje em dia por conta do estouro que foi a Praia Brava.
não precisa investir muito, Não. entende? E tem o terceiro investidor, que é aquele, não quero que o meu dinheiro fique flutuando no banco, tal e tal e tal. Então, eu vou pegar esse dinheiro, quero um desconto diferenciado, porque eu estou dando meu dinheiro para você construir, então eu quero um desconto diferenciado. Daí, esse sim tem um desconto. Tá? Então, são esses 3 tipos. Então, sim, hoje o cliente ele tem que acreditar no corretor, ele tem que ter um relacionamento com o corretor, porque as coisas mudaram também na forma de comprar imóvel, na forma de investir o imóvel. Mas tudo parte da sua decisão, né? Você tem que Sim. decidir e você tem que querer comprar. Sim. Você tendo esses Sim. 2 pontos bem fixados na sua cabeça, você Sim. literalmente senta Sim. com o corretor vai te mostrar 4, 5, 6 opções e uma delas com Sim. certeza vai encaixar para o seu bolso, né? Sim. Eu acho que é essa que é a grande questão. É você, como você fala, vá no seu corretor de confiança. É ele que vai te passar a segurança Exatamente. se você está fazendo um bom negócio. Exatamente. Gente, eu acho que o papo foi muito legal. A gente, como parceiro, se a gente sabe que logo, quando vocês tiverem as novidades que possam passar, vocês vão estar passando para a gente. A gente vai continuar trabalhando da mesma forma, fazendo os vídeos, tentando chamar o cliente. E aí a gente espera que o cliente acredite na gente. E quando a gente fale que tem essa urgência, que venham realmente, tragam a documentação e queiram comprar. Porque eu acho que a hora de comprar é agora. E a tendência do mercado, tá? É. Até essa velocidade. A gente vê em outras construtoras também, tem a mesma velocidade, talvez não tão igual, porque talvez os apartamentos deles tenham um valor agregado maior. Mas tem. Tem outras construtoras vendendo em 3 meses, em 2 meses. É rápido. É rápido. É muito rápido, tá? Porque não é um valor, não é um sapato. E principalmente as unidades mais em contas, como você explicou, que é para colocar depois para locação. Essa vende assim, ó, num piscar de olhos. Isso. Sim. Aí a pessoa tem que ser bem assertiva, tem que ser bem rápida para decidir mesmo. Queres fazer as suas considerações finais? Na verdade, agora agradecer a tua ilustre presença aqui, Obrigada. muito importante para a gente esse compartilhamento, né? Agradecer a diretoria da Multi também de ter concordado em você nos trazer um pouco desse conhecimento, né? Essa credibilidade e oportunidade que você traz para a imobiliária e para o corretor parceiro. Parabéns pelo trabalho, né? E ansiosos aí já para os próximos lançamentos. Se quer fazer suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. É muito bom também a gente poder falar, explicar, compartilhar também a nossa versão, o nosso lado. Eu acho que essa parceria é fundamental para que tudo aconteça. Ninguém vence sozinho, parece meio bobagem falar isso, mas não, ninguém vence sozinho. E tem que existir uma parceria, tem que existir uma paciência dos 2 lados, uma compreensão dos 2 lados. E é isso, que vocês precisarem da Multi e de mim, as portas estão sempre abertas. Muito bom. Faço minhas palavras do Thiago, agradeço por você ter aceitado prontamente o convite quando eu passei. Não, Fábio, estamos dentro, vamos só alinhar as nossas agendas. Então, te agradeço muito, agradeço você por mais um podcast aqui comigo. Quero convidar todos para assistir, a gente vai logo trazer mais algum, provavelmente outro bate-papo com construtora ou com o mercado financeiro para que seja pertinente para você que nos assiste e ficar sempre por dentro das novidades. É isso aí, Até o próximo podcast. Isso, então ficamos por aqui e deixamos vocês com curiosidade para até o próximo podcast.